Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre mais um tema polêmico que veio através de reflexões científicas fundamentadas e eu tenho certeza que vai gerar muitos comentários. Eu já aproveito para pedir que você assista esse vídeo até o final e deixe seu comentário aqui sobre esse tema que é tão importante a gente trabalhar e discutir. O material é do João Batista Almeida Ribeiro e ele fala: Aborto no Brasil. Visões ideológicas. Como você pode ver, recentemente os Estados Unidos votou contra, o aborto, uma lei que já era aprovada, votou contra o aborto. A discussão do aborto é realmente uma questão de saúde pública, é uma questão social, na verdade, é uma discussão muito profunda e tanto quem é contra o aborto quanto quem é a favor ao aborto trazem argumentações muito sólidas. Cabe a nós, cientistas, pesquisadores, entendermos então, buscarmos entender as visões e trabalharmos com qualquer temática complicada e complexa, assim como esta, dentro do âmbito da compreensão. Então veja, isso é importante a gente trabalhar aqui, porque esse autor ele está trazendo colocações sobre a influência do fundamento religioso nas questões legais. A gente tem um pensamento hoje muito paradoxal na sociedade, às vezes muito polarizados. Então, antes de começar a trabalhar essa temática aqui, demonstrar para vocês, eu quero trazer algumas reflexões. Eu sou espiritualista, sou religiosa, mas história é história, antropologia é antropologia, ciência é ciência. E antes de mais nada, nós precisamos respeitar todas as pessoas enquanto indivíduos. Todas as pessoas pensam e constroem ideias diferentes e todas as pessoas têm o seu posicionamento. Cabe a nós, concordando ou não, trabalhar com a coisa mais humanitária, o que nos faz humanos, colocar o nosso cérebro racional para funcionar e trabalhar com respeito acima de tudo. Mesmo com as minhas concepções espiritualistas, religiosas, eu devo colocar aqui que realmente a igreja exerceu e ainda exerce, e é justamente a discussão que esse material traz, grande impacto sobre as decisões políticas, sobre as políticas públicas. E o que a gente vai trabalhar aqui é até que ponto isso pode ou não ser danoso. Há algum tempo atrás nós gravamos um material falando sobre sexualidade. Por muito tempo a igreja também interferiu na ciência em tratar esse assunto. Eu tenho um aluno que está trabalhando com sífilis e muito tempo esse tratamento da sífilis não foi resolvido porque era considerado como proveniente de um castigo divino. Então nós precisamos parar de confundir crenças pessoais sobre Deus, muito pelo contrário, entender um Deus maior do que tudo e trabalhar com esses problemas aqui terrenos de acordo com o que nós temos relacionando a ciência, a lógica, a razão e a consciência. Afinal de contas, esse também é um atributo proposto por Deus, ou melhor, criado por Deus. Bom, dito isto, vamos aqui ao material do João Batista, que tem como título Aborto no Brasil, Visões Ideológicas. Aqui como resumo, nós podemos colocar primeiro aquele exercício, quem é então esse autor? A gente coloca aqui, ele é discente de direito, discente de tecnologia e de segurança do trabalho e o material foi publicado em 2021. E esse autor coloca o seguinte: o aborto, durante o decorrer de muitas décadas, foi visto como um ato imoral, tendo sido passível de grande repúdio pelas antigas civilizações. As legislações estadistas e o negativismo das doutrinas religiosas sempre se mostraram um grande embaraço a essa prática. A criminalização do aborto se ergueu em épocas remotas, tempo em que a Igreja majorava grande influência sobre impérios e nações. Por consequência, as ordens religiosas usavam de tal status para satisfazer interesses das próprias congregações. Mas mesmo com situações adversas, a cultura desta técnica permaneceu agindo em todo o mundo. Só no Brasil, estima-se que mais de 503 mil abortos
são realizados por ano. Denota-se que, clandestinamente, o aborto ainda persiste em existir. O fundamentalismo religioso do maior país católico do mundo, seguido pelo conservadorismo estatal, é um grande embaraço à aceitação de tal prática. A pesquisa foi construída com base nessas problemáticas. Qual a relação entre o aborto e as ideologias existentes no Brasil? Existe miscigenação entre o ordenamento jurídico e o fundamentalismo religioso? O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise acerca dos magistérios da Igreja e as legislações atuais, abordando as modalidades abortivas, demonstrando a veemência destas práticas que atravessam décadas e que ainda hoje permanecem constantes em todas as classes sociais no Brasil. Palavras-chave: aborto, direitos humanos, legislação civil e teologia. Aqui a gente tem, então, algumas argumentações, trazendo na introdução sobre a quantidade, né, de problemas de abortos que ocorrem. Existe a questão da luta pelo direito à vida, existe a questão da miséria, a questão dos pais que não têm condições de criar filho, ou nesse caso da mãe, ou do estupro. Existe uma gama de discussões que nos levam a olhar essa temática ainda hoje tão discutida, de forma tão delicada, né, e realmente com posicionamentos que perpassam séculos, se não milênios, na compreensão, na tomada de decisões. E aqui o trabalho traz, né, os materiais e métodos que estão sendo colocados. O aborto impetuoso e atual, que embora não seja regulamentado ou regular, é um problema. Muitas mulheres optam por realizar o aborto e usam de clínicas clandestinas por não se verem nessa razão. A questão da atualidade e as divergências, esse é um assunto realmente bem complexo a ser trabalhado, né, porque existe a questão ideológica, a questão pessoal, mas se por um lado também existe a questão do outro, né, o indivíduo que deveria saber o que fazer com o seu próprio corpo, independente de ideologia ou da minha ideologia pessoal. Então ele trabalha com essa questão, com essas questões de dualidade, né? Onde fazer, onde não fazer, os impactos que isso causam, a questão da ilegalidade, né? Com quanto que isso traz de problemas para a saúde pública. Fala aqui o aborto na legislação brasileira e na ótica cristã, falando da Constituição Federal e algumas influências, né, que trabalham dentro disso, trabalha com o direito canônico, faz aí essa ligação com Ronald Dworkin, que é um autor também que eu gosto muito, que trabalha com essas questões sociais, legais e sociais de uma forma muito, muito singela, muito profunda, ao mesmo tempo de singela, profunda, tocando ali na ferida de soluções, né? Eu sou a favor dessa linha de a gente procurar soluções para enfrentamentos de problemas que existem, né? E aí ele trabalha com essa questão reflexão sobre o que seria o aborto, trabalha aqui, traz um caso, né, do habeas corpus, né, que foi julgado, trabalha trazendo então essas concepções. O próprio ministro Barroso colocou aqui, ó, conforme o habeas corpus RJ 124/306 do Supremo Tribunal Federal, de um lado, já se demonstrou amplamente que a tipificação penal do aborto produz um grau elevado de restrição aos direitos fundamentais das mulheres. Em verdade, a criminalização confere uma proteção deficiente aos direitos sexuais e reprodutivos, à autonomia, à integridade psíquica e física e à saúde da mulher, com reflexo sobre a igualdade de gênero e impacto desproporcional sobre as mulheres mais pobres. Além disso, criminalizar a mulher que deseja abortar gera custas sociais e para o sistema de saúde, que decorrem da necessidade da mulher se submeter a procedimentos inseguros, com o aumento da morbidade e da letalidade. Porém, se de um lado a esfera legal tem um aporte de tentar garantir os direitos fundamentais, noutra, diversas organizações de cunho religioso se fecham a tal flexibilização. O documento do Papa Paulo diz: tudo quanto se opõe à vida, como seja toda espécie de homicídio, genocídio, aborto, eutanásia e suicídio voluntário,
vão contra a dignidade da pessoa humana e ofendem gravemente a Deus, que é o autor da vida. Confiou aos homens o encargo de preservá-la. Com isso, o aborto e o infanticídio são crimes abomináveis. O aborto é um tema complexo que tem causado muitas discussões em todo o mundo. Desde tempos remotos, diversas entidades tentam inibir tal prática. Outras já o veem como um cunho necessário. A discriminação é tão grande que pouco se fala nesse tema. O problema maior é que milhares de mulheres perdem suas vidas. Na busca por uma saída, acabam se entregando a procedimentos mortais e em clínicas clandestinas. E aí ele traz as considerações finais, que também são bem interessantes, mas é um tema para a gente pensar. Todo tema que ele é complexo, que ele trabalha com as nossas ideologias, são necessários que nós pratiquemos o exercício do respeito do indivíduo, do respeito por ideias diferentes e da autonomia da pessoa, trabalhar com o seu corpo e fazer o que ela quiser. Porque se por um lado realmente Deus é direito à vida, Deus é o dono da vida, é dono de tudo, por outro lado, cada um é seu guia, a salvação é individual e não nos cabe interferir no livre-arbítrio, já que ele mesmo não interfere. Bom, a gente tem que pensar nessas reflexões profundas e começar a trabalhar, acima de tudo, com amor ao próximo, com respeito, com atitudes com relação à ciência e enfrentamento aos problemas sociais, tá certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu comentário, de preferência contributivo, para as pessoas refletirem, palavras que as pessoas possam refletir não só sobre essa temática, mas sobre problemas sociais que impactam realmente a vida de milhões de pessoas no mundo, e também para que a gente possa construir uma sociedade melhor, mais equitativa e humanitária. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!